O que é melhor para a sua propriedade rural? Cria, recria ou engorda? É uma pergunta que o professor Clebson recebe constantemente. Nesse vídeo vou estar te mostrando o que é melhor para a sua propriedade, para a sua região. Fique ligado, assista esse vídeo até o final. Professor Clebson, cadê seu boné? Hoje eu estou aqui no nosso escritório, estou sem boné, mas lembrando, todo mês tem sorteio do boné da Pro Rural. É só escrever no comentário, eu quero ganhar o boné da Pro Rural, você pode ser o próximo ganhador. Primeira coisa que eu gostaria de salientar, existem dentro dos bovinos ou de qualquer espécie animal, mas o que nós chamamos de categorias animais. Categorias animais nada mais é do que como é chamado cada fase da criação da espécie animal que você está trabalhando. Bezerros e bezerras é a fase que vai desde quando o animal nasce até o desmame. Geralmente o desmame ele pode ser variado aí de 60 até 210 dias, que é a média, que são 7 meses. Ué, professor Clebson, por que você falou de desmama de 60 dias? É possível desmamar com 60 dias sim. Os bovinos já estão aí com o rumen funcionando, principalmente se acontecer uma adaptação. Esse desmame precoce é realizado com bovinos de leite, criado num sistema intensivo, quando separa o bezerro da mãe logo após o nascimento. Geralmente o pessoal deixa mamar o colostro e tem alguns que nem deixam mamar o colostro para não criar vínculo do bezerro com a mãe. Essa técnica é usada para bovinos de leite. Corte, o desmame precoce, geralmente aí é de 120, 150 dias, que seria o ideal no caso da bovinocultura de corte, dependendo da situação. Mas aí tem muito mais coisa envolvida. Mas o normal de bovino de corte, então, seria a média de 7 meses, variando de 6 a 8. Fase de recria é a fase que vai do desmame até o animal atingir a sua maturidade física ou fisiológica. Ou seja, se for no caso uma fêmea, seria um animal aí que varia de 7 meses até 18 meses aproximadamente, onde ele já está preparado, está apto para entrar para a reprodução, principalmente se for fêmea. Hoje é muito comum, aí o pessoal chama de desafio. Desafio é quando você tem aí fêmeas precoces, mas isso tem que ter um trabalho muito sério na parte de melhoramento genético, que além da idade, o que é mais importante para você iniciar a vida reprodutiva de uma fêmea é sim o peso. Esse peso, a primeira cobertura, depende bastante da raça que você está criando, mas a média é de 300 a 330 quilos de peso vivo. De 10 a 11 arrobas e meia aproximadamente seria a idade ideal para iniciar a vida reprodutiva. Por quê? Se você emprenhar uma fêmea com um peso muito inferior que isso, obviamente dependendo da raça, já eu vou falar uma raça que é muito particular, que tem que tomar cuidado. Se você esperar chegar nesse peso, ela vai engordar demais. Então essa média de 300 a 330 quilos, quando a gente fala uma raça mais tardia, uma raça mais pesada, no caso um Charolais, por exemplo, um Chianina, se for um meio sangue não importa, 330 quilos. Se for, por exemplo, um Nelore de 300 a 310, mas preferencialmente 320. Se você emprenhar um animal muito jovem, pode ser que retarde o crescimento dessa fêmea e também prejudicar a próxima prenhez e gestação dessa novilha. Então não é ideal emprenhar o animal muito jovem. Então é importante sim peso. Pode ser jovem, desde que tenha peso. Não recomendo antes de 18 meses, que seria uma fase interessante desde que o animal esteja peso. Então vamos lá. Recapitulando, 18 meses um peso mínimo para bovino de corte ou até bovinos de leite, desde que tenha o peso, a primeira cobertura ideal de acordo com a raça. E a raça que eu falei em particular seria Jersey, que é uma raça de leite. O peso da Jersey, a primeira cobertura, seria de 280 quilos de média. Então até um pouco menos ou um pouquinho mais. Por quê? Porque é uma raça de pequeno porte. No caso do macho, geralmente a fase de recria, que seria aí do desmame até o animal ter aproximadamente 18 meses. Quem trabalha com essa atividade são as pessoas que compram e depois com 18 meses ele vende para outro fazer a terminação, que seria no caso a engorda. Agora, se o seu macho não for para abate, no caso ele vai ser um animal reprodutor, ele vai ser usado então para fins reprodutivos. Aí ele vai ser um touro. Muito cuidado, muita gente às vezes chama assim, tem um touro bonito, fala que boi bom.
O boi, geralmente nós usamos para referir aos animais de engorda, seja castrado ou não. Mas o termo até mais correto do boi que vai para engorda, a gente chama de novilhos. Novilho super precoce, abatido até 18 meses. Novilho precoce, abatido até 24 meses. Então tem aí as categorias. Novilho soa melhor. Embora quem trabalha com recria, às vezes é comum aí, em várias regiões que o professor Cledson vai chamar de garrote. Eu também chamava, meu pai também chamava na nossa região. Mas o termo correto, se você pensar tecnicamente, então é novilha, é a fêmea, categoria que vai nessa fase que nós comentamos, até 18 meses, e o macho, novilho. E depois que ele vai para engorda, pode ser chamado de boi, mas geralmente ainda a gente chama aí de novilho, precoce, né? Soa melhor até para fins comerciais. Agora já entrando na última fase, quando que uma novilha vira vaca? Quando ela pare. Então geralmente nós chamamos de primípara. Primíparas são as matrizes que pariram pela primeira vez. Da segunda cria em diante nós chamamos de multípara. Então olha aí quanta informação importante nesse vídeo aqui do professor Cledson da Pro Rural. Então quando ela pariu, ela vira vaca e aí continua o ciclo. Então essa vaca vai produzir um bezerro. E a fazenda que trabalha com cria são aquelas propriedades que quando o bezerro desmama, você já vende. Obviamente pode segurar aí uma fêmea para reposição, mas fazendas de cria geralmente são fazendas maiores, que têm uma maior extensão territorial. Por quê? Porque a vaca, a ingestão de matéria seca, a ingestão de pasto é proporcional ao peso vivo. Quanto maior a vaca, mais ela tem uma ingestão de alimento, além de ela estar com um bezerro ao pé. E uma vaca boa tem um termo técnico que nós chamamos de período de serviço. Quem já conhece o que é período de serviço, deixa aí nos comentários. Período de serviço é a fase quando a vaca pare até quando ela vai emprenhar novamente. O ideal é que seja com 80 dias aproximadamente. Uma boa vaca vai emprenhar com 80 dias pós-parto. Aí se você somar 80 mais 285 dias de gestação, aí essa vaca, nessa situação, ela vai parir uma vez por ano. Aí nós falamos que é uma vaca muito boa. No caso específico, se todas as vacas acontecessem isso, seria uma média de 100% de fertilidade. Ou seja, ela emprenha com 80, mais 285 dias ela para. Então, teria todo o rebanho parindo todo ano. E aí sim seria o maior índice de fertilidade. Mas não é isso que acontece. Só de curiosidade, a média brasileira é de 60% de fertilidade. Ou seja, de 100 vacas, 60 vacas parem todo ano e 40% não parem. E aí sim nós temos então que fazer o descarte, fazer uma seleção para cada vez mais ficar com vacas geneticamente superiores e cada vez mais você melhorar esse índice de fertilidade. Só que para selecionar as melhores vacas não quer dizer que só é o índice de fertilidade. Isso é uma característica reprodutiva. Aí nós temos que avaliar também o que nós chamamos de habilidade materna, que são as vacas que vão parir todo ano e que desmamam um bezerro mais pesado. Ué, como assim, professor Cledson? Como desmamar um bezerro mais pesado? Me explica direito. Bezerro mais pesado significa que a vaca produz mais leite. Se ela produz mais leite, ela desmama um bezerro mais pesado, desde que a genética do bezerro também seja boa. Vaca boa com touro bom ou com sêmen bom para ter um bezerro mais pesado. Além da produção de leite da mãe, que nós chamamos de habilidade materna. Olha aí quanta informação importante para você que está iniciando, para você que já está na atividade e não sabia dessa característica importante a ser selecionada no seu rebanho. Por isso que é importante você pesar os bezerros quando nascem e pesar os bezerros no desmame, para você ver as vacas que têm maior habilidade materna. E para você avaliar um melhor touro, nós avaliamos pós-desmame, que ele não depende da mãe, e sim só do pasto e do ambiente total que ele vive. Sombra, água de qualidade, sal mineral de qualidade. Se você colocar todos os bezerros, filho do mesmo touro, no mesmo ambiente, aqueles que tiver o maior GMD, que é ganho médio diário, esses sim são os melhores filhos desse reprodutor. Então você faz uma avaliação média, por isso que é importante controlar, fazer o controle zootécnico do rebanho, saber quem é filho de quem. Aí no caso, se for com monta natural, já fica mais difícil se você não usar, por exemplo, o buçal marcador,
porque o rebanho fica solto lá. Um exemplo, 10 touros com 300 vacas, que a média é de 25 a 30 vacas por touro. Todos os touros ficam lá, você não vai saber quem é filho de quem. Por isso, quando usa inseminação artificial, é mais fácil, seja ela IATF e a inseminação artificial em tempo fixo. Aliás, nós temos vários vídeos aí no canal mostrando como que faz a inseminação artificial em tempo fixo. Então também corra lá e assista nossos vídeos. E a inseminação artificial em tempo fixo é aquela que você usa hormônios para você inseminar todas as vacas no mesmo dia. Todas, obviamente, dependendo do número de inseminadores. A média é 80, 60, 80 vacas para cada inseminador. Então você faz aí vários protocolos, ou você tem 2 inseminadores, faria protocolo em 160 vacas. Aí você marca o nome da vaca e número, e também o nome e número do touro que você usou. Aí sim você sabe quais são os melhores touros. Olha quanta informação você pode usar na sua propriedade, na sua empresa rural, para você ter um melhor resultado produtivo e lucrativo. Ou seja, aquele pasto que o professor Clédio tanto fala nos vídeos, olha aí, pasto verde, escuro, sinônimo de qualidade, vamos adubar nosso pasto, vamos fazer análise química do solo. Então, se você tiver um pasto bom e uma genética boa, obviamente é um animal que vai ganhar mais peso, vai ter um maior GMD. É uma vaca de leite que vai produzir mais leite se ela tiver uma boa genética. Então, são informações importantes quando você realmente quer fazer uma avaliação técnica. Então, precisa estar tudo anotado, tudo registrado, data de nascimento, data de parição, data que foi inseminado, data que você desmamou, data que você fez vermífugo, data que fez vacinação. É o que nós chamamos de controle zootécnico. Quanto mais informações, você vai tomar uma decisão técnica correta e inteligente. E se você precisar de um projeto, é só entrar em contato com a nossa equipe, seja projeto de pastejo rotacionado adubado, e se tiver água, por que não irrigar? Agora explicando, o que é melhor, cria, recria ou engorda? Depende do tamanho da propriedade, já fiz alguns comentários. Propriedades maiores têm um perfil melhor para trabalhar com cria. E obviamente, às vezes assim acontece, tem regiões que o preço do bezerro é mais elevado, porque significa que tem pouca gente trabalhando com cria. Aí sim, talvez, para você que está iniciando atividade, seja um bom momento, uma boa oportunidade para você explorar e trabalhar com vacas de cria. Mas lembrando, então a vaca de cria, ela tem que se manter, tem que manter o bezerro que está mamando, e se ela emprenhou com 80 dias, ela tem que manter o bezerro que ela já está gestando. Por isso que tem que ter áreas maiores e a mão de obra tem que ser mais qualificada, Tem que curar o umbigo do bezerro, tem que numerar o bezerro, tem que vacinar o bezerro, e aí tem que ter um vaqueiro, um colaborador mais experiente para poder fazer o manejo para quem vai trabalhar com cria. Outra fase é recria. Aí também pode ser para pequena, média propriedade ou grandes propriedades, aquela fase que trabalha com recria. Mas geralmente pequenas e médias propriedades têm um perfil melhor para trabalhar com recria. Aí pode ser recria de machos ou recria de fêmeas. Dependendo do tamanho da propriedade, se tiver módulos diferentes, pode trabalhar com recria de macho e recria de fêmea. Por que não pode misturar nessa fase? Pode acontecer acidentalmente, se você não castrar os seus machos, pode acontecer acasalamentos, entre parentesco, que nós chamamos de consanguinidade ou endogamia. Por quê? Se você cruzar, tiver no mesmo pasto, às vezes uma fêmea que é mais precoce, que vai emprenhar, que pode entrar no cio aí com 12 meses, pode ser que ela entre no cio e venha lá um macho a cobrir ela, e esse macho pode ser meio irmão, ou seja, filhos de mãe diferente, mas filho do mesmo touro, do mesmo pai. Aí nesse caso pode acontecer o que nós chamamos aí de alguma aberração cromossômica. Professor, o senhor tá louco hoje falando nos termos técnicos. Aberração cromossômica nada mais é que incompatibilidade genética, aonde pode ter algumas anomalias no produto resultado desse cruzamento de parentes. O ideal não é cruzar entre parentes, meio-irmãos, Então sempre tem que trabalhar, a gente fala sangue aberto, ou seja, não pode ter parentesco nenhum. E tem as fazendas que trabalham só com engorda, prefere. Geralmente assim, conforme o animal vai atingindo uma idade maior, menos doença, Os animais já passaram por várias fases, fase de bezerro, o animal é um pouco mais sensível, de recria, intermediário, e na fase final de engorda, passaram por várias fases da vida, são um pouco mais adaptados, um pouco mais resistentes. Mas o importante é fazer um bom programa de vacinação. Então a boa nutrição resiste mais a doenças. E se você fizer um manejo bem feito de vacinação, que nós chamamos de profilaxia, aí sim você previne boa parte das doenças. Temos que ver genética, um ambiente bom, confortável, favorável, e também
fazer um bom programa de vacinação. Obviamente, se tiver algum óbito, alguma morte de algum animal, aí nesse caso já não é problema do criador, né? Pode ser que o animal tenha alguma suscetibilidade, ou seja, ele é menos resistente a alguma bactéria ou alguma enfermidade. Só recapitulando. Fase de cria quando você vende o bezerro desmame, recria quando você compra o desmame, vai até 18 meses aproximadamente. Engorda seria a fase final, onde o animal depois, a hora que ele tiver o acabamento de massa muscular e gordura, que já é a fase final, que crescimento de tecido ósseo ele já teve, aí sim você vai vender. O animal com a deposição geralmente é de 6, 8 até 10 milímetros de gordura, de cobertura na carcaça de um animal. Se você trabalhar com engorda, é uma boa opção também, você precisa ver mercado. Ah, na região tem um frigorífico perto, isso é importante, só compra macho, então você vai fazer recria ou engorda de macho, né? Porque vamos supor que ele exporta para algum determinado mercado, como um europeu. Só um exemplo hipotético. Então aí você vai vender machos para exportação. Então, consequentemente, você vai trabalhar com macho, que é o que ele quer. Ah, na região só compra Nelore. Você vai fazer a recria ou engorda de Nelore. Ah, na região o cruzamento industrial está muito valorizado, Verdin Angus, Red Angus, entre outras raças que são usadas para o cruzamento industrial. Aí você vai trabalhar com o cruzamento industrial que o frigorífico prefere comprar esse produto. E mesma coisa é o leite. Você não vai produzir leite se não tem laticínio perto para você vender o seu produto. É importante então essa logística, o que tem perto para você poder comercializar com facilidade para você encaixar o seu produto no mercado. Para a empresa ter sucesso, importante logística. Sempre eu falo nos vídeos aí da ProRural, corra lá e assista nossos vídeos. Se você está gostando, deixa o like aí e compartilha com seu amigo da pecuária. E agora, só tirando aí uma dúvida importante, tem fazendas que trabalham com cria, recria e engorda. Por quê? São fazendas de grande porte, então é possível ter lá um número interessante de matrizes. Tudo que ele produz, ele cuida muito bem da genética, depois ele vai recriar, vai engordar e vai encaminhar para o frigorífico seus animais. Isso seria as 3 fases da criação numa única propriedade. Para isso precisa ter uma maior extensão territorial. É muito bom que aí você tem uma genética de qualidade, você sabe que o seu ganho médio diário vai ser maior. E aliás, importante ter balança na propriedade, para você poder controlar e saber qual que é o GMD do seu rebanho. Selecionar a melhor matriz, selecionar o melhor touro, isso é importante, né? Você ter uma balança na propriedade. Não pense que é custo e sim um investimento. E quem é produtor de leite precisa fazer pelo menos uma vez por mês a pesagem, a produção de leite diária da sua vaca, para você selecionar também a vaca que produz mais leite. Para isso tem que fazer um controle leiteiro. Olha aí quanta informação. Agora que você já sabe se é melhor trabalhar com cria, recria ou engorda, a ProRural deseja sucesso no seu projeto. E se precisar, entre em contato com a nossa equipe. Atendemos em todo o território nacional e todos os clientes no mundo inteiro, porque hoje a internet divulga aí a comunicação para o mundo inteiro. Estamos finalizando mais um vídeo, lembrando, toda semana, terça e quinta-feira tem vídeo novo no canal. Fique ligado, forte abraço, até o próximo amigo da pecuária.